Olá pessoal de técnicas de manutenção, tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 13, ainda em práticas de manutenção, dando a nossa sequência, falando sobre o instrumento multímetro digital. Vamos lá, deixa eu entrar na tela. Enfim, aula 13, práticas de manutenção, multímetro digital. Temos aqui alguns modelos de multímetros digitais, logicamente como exemplo, alguns mais simples, alguns mais modernos, com diferentes categorias. Temos aqui as pontas de prova, as quais são utilizadas para as medições. Temos aqui o display digital, a chave seletora e as entradas para as pontas de prova. Uma pequena introdução. O multímetro ele é um aparelho de medida elétrica capaz de realizar as medições elétricas de 3 tipos diferentes: voltímetro, ohmímetro e amperímetro. Então, o nosso instrumento, o multímetro, ele tem multifunções. Ele consegue fazer medições de várias grandezas. Ela é uma ferramenta capaz de medir corrente elétrica contínua ou alternada, logicamente na função de amperímetro, tensão elétrica contínua e alternada, logicamente na função de voltímetro. Ela consegue medir resistência elétrica na função de ohmímetro, consegue medir capacitância, consegue medir frequência de sinais alternados, consegue medir temperatura, entre outras medições possíveis de se ter com o multímetro. A definição sobre a qual medição será realizada, ela acontece por meio de uma chave rotativa, também conhecida como chave seletora, a qual seleciona a função que você quer medir, a função a ser realizada. Multímetros digitais, eles são compostos por um componente eletrônico versátil, chamado de amplificador operacional. Ele tem como base uma alta resistência de entrada, capaz de mudar o ganho de tensão, corrente ou resistência elétrica. É um tipo de multímetro mais recente. Ele visa facilitar o uso. Ele mostra a medição por meio de uma tela de LCD, o display. Essa tela só consegue mostrar os valores das grandezas, pois possui circuitos analógicos digitais, que são os responsáveis em converter a corrente elétrica para sinais digitais. Alguns cuidados que a gente deve ter com o multímetro antes da gente usar. O multímetro é um equipamento elétrico e ele fica constantemente em contato com a rede elétrica, logicamente, para suas medições. Devido a isso, são necessários alguns cuidados para manuseá-lo. Mesmo não sendo um aparelho muito difícil de usar, é preciso um conhecimento básico da elétrica, coisa que você já tem estando no quarto módulo, para saber usar um multímetro com segurança. Então a gente vai ter que estudar bastante sobre as grandezas elétricas e como elas se comportam no circuito. Bom, tenha certeza de que a categoria do seu multímetro ela é a ideal, a classificação dele para trabalhar. Uma medição feita por um multímetro de categoria
inferior à indicada, ele pode, né, pode danificar o aparelho e também oferece risco para quem está manuseando, para o usuário. Temos que ter cuidado, né, ao colocar as pontas de prova e ao selecionar a escala. A realização, né, de escala errada pode danificar também o aparelho. Como que a gente conecta as pontas de prova? Os bornes de encaixe, né, para as pontas de prova têm uma ordem que deve ser respeitada para o correto funcionamento do equipamento. Porém, essa ordem varia de acordo, né, com cada modelo e cada fabricante. Para identificar qual será a ordem, basta ler as informações que está, né, ao redor do borne, dessa entrada. Como, por exemplo, né, o que a gente vai mostrar nessa imagem. Nós temos aqui, ó, várias entradas. Uma entrada comum, que é a ponta de prova preta. Aqui uma entrada para medir tensão, uma entrada para medir correntes pequenas, né, mili e microamperes, e uma entrada para medir até 10 amperes. Então tem que saber direitinho onde a gente coloca. Se eu quero medir tensão, coloco a ponta de prova preta no comum e a ponta vermelha aqui, onde a gente tem um Vzinho aqui. Se eu quiser medir corrente, ponta de prova preta aqui, corrente, né, ponta de prova vermelha aqui na corrente. O que muda, né, além dos terminais, também é a forma de medir, se é em série ou se é em paralelo. Bom, na medição de corrente elétrica, né, deste exemplo, uma das pontas de prova seria encaixada no borne preto, né, no comum, e a outra no primeiro ou segundo borne. O primeiro seria a medição de até 10 amperes e o segundo seria medições de mili ou microamperes, correntes bem baixas. Para medir a tensão, resistência, continuidade e outras grandezas, basta a gente encaixar uma das pontas de prova no borne preto comum e a outra no quarto borne, que seria, né, para medições de tensões, de resistências. Tá, o multímetro digital, como que a gente usa ele? O multímetro ele pode fazer, né, várias medições, muitas medições. Mas nesta aula a gente vai focar somente nas três primeiras, nas três principais, aliás, que é corrente, resistência e tensão. Então, como que eu meço corrente? Eu tenho que desligar a energia do circuito, né, que vai ser medido, certificar que não vai ter, né, um religamento. Eu tenho que conectar a ponta de prova preta no borne correto, que seria o comum, né? E também selecionar, né, a entrada que eu quero de corrente. Se eu quero 10 amperes, se eu quero, né, se eu quero em amperes, se eu quero em microamperes, miliamperes, tá? E também se é alternada ou contínua. Tá, eu seleciono, né, eu secciono o circuito, cortando o cabo, né, por exemplo. Após isso, né, eu conecto a ponta de prova em série com as partes seccionadas do circuito e faço o isolamento. Então, o que acontece? Se eu quiser medir corrente, eu tenho que cortar o cabo, ligar uma ponta de prova em um pedaço do cabo e a outra ponta de prova no outro pedaço do cabo. Ou seja, a corrente vai passar pelo aparelho, né, e vai mostrar para a gente. Então, por fim, religa a energia e obtenha o valor da corrente elétrica desse circuito. Como que eu meço tensão? Eu conecto as pontas de prova, né, nos bornes referentes à medição da tensão. Eu coloco também o multímetro na posição de tensão, que vai ser medida, né, alternada ou contínua. E também eu coloco na escala maior, né, uma dica, sempre colocar na escala maior daquilo que você vai medir, para que não tenha problema de erro na leitura ou danificação do componente. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar as pontas de prova para os pontos com diferença de potencial. Conectar uma ponta de prova em cada lado desse ponto. Então, eu estarei conectando em paralelo. Se eu tiver uma fase, um neutro, coloco uma ponta de prova numa fase e uma ponta de prova no neutro, para mim medir a diferença de potencial entre essas duas.
Bom, aí eu faço a leitura e ela vai ser expressa na tela, né, no nosso display. Como que eu faço para medir resistência elétrica? Eu conecto as pontas de prova nos bornes referentes à medição de resistência. Coloco também o multímetro na posição de resistência em uma escala que seja maior que o previsto para o componente, né, ser medido. Né, e com o componente desenergizado, eu coloco cada ponta de prova em um ponto do componente de entrada e saída de energia. Feito isso, o multímetro vai indicar resistência. Uma observação é nunca, né, medir assim, pegar um resistor, por exemplo, e segurar com as duas mãos, né, uma em cada ponta, porque pode haver interferência na leitura pela resistência do corpo. Então, assim, pelo menos uma das mãos desencostada, né, do terminal do resistor ao qual a gente está usando como exemplo. Aqui algumas referências, né? E por hoje, por essa aula, é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.